A cultura pulsa na cena que acelera o coração. Pulsa na música que arrepia e na dança que energiza. Na arte que as mãos produzem e os olhares contemplam. Pulsa em cada história que emociona e inspira. Ajudar a cultura a pulsar mais forte é desenvolvimento. Ariadne. Eu sou a Jéssica Paraguaçu. Eu sou a Tayane. Meu nome é Gore. Então, eu espero que vocês tenham gostado mesmo dessa apresentação feita com todo carinho, né, para esse evento. E é isso. Gratidão e um ótimo evento para vocês. O pessoal da mesa de som, tá? Obrigada, Luciano e Iago, valeu. Bem, portanto, a apresentação dela, a apresentação cultural do grupo AQB, que estiveram improvisando na percussão junto ao microfone. Vamos dar sequência à terceira conferência oceânica do Brasil. E agora para a apresentação do painel Povos Tradicionais e a Cultura do Mar. E para a mediação desse painel, vamos convidar o senhor William Freitas, do Grupo Redimar Brasil. Convidar os palestrantes, o senhor Quechuri Pataxó, da terra indígena Mata Medonha. Vamos convidar também a senhora Marcleide Pinho, marisqueira e representante da colônia de pesca de Madre de Deus. Vamos convidar também o senhor André Cavalcante, do Instituto Redimar Brasil. Para a condução desse painel, o senhor William Freitas. Bom dia a todas e todos. Quero saudar aqui a turma e agradecendo pela presença. É um painel que me deixa muito feliz. A gente vê te aborrecer de a novo, formação porque do Brasil esse meu carrega muito rápido. E aí eu quero dirigir a palavra direta ao meu amigo aqui, Pataxó, irmão, agradecer a presença dele, que saiu lá do extremo sul, e eu quero muito aprender com você. Eu acho que a gente tem esse débito com esse povo que cuidou dessa terra e que a gente defende, Pataxó, que a gente não foi descoberto, nós fomos conquistados, e com essa conquista nos trouxe muita dor. E a gente quer agradecer a vocês por essa luta de vocês e quer aprender muito com vocês. A gente acredita que vocês são o princípio da sustentabilidade e da preservação ambiental desse país. Então eu quero te agradecer e te dizer que você está em casa, seja bem-vindo. E queria começar esse painel com a seguinte reflexão. Nós que estamos aqui na ponta do ativismo, a gente está muito acostumado a falar, né? A gente fala do problema, a gente fala do porvir, a gente fala das previsões. Mas eu acho que chegou o momento da gente também ouvir quem mora embaixo da copa da árvore, ouvir quem mora no território, ouvir as pessoas que vão ser realmente as impactadas sobre as previsões que a ciência vem dizendo. E eu acho que esse exercício de ouvir vai nos dar uma ciência mais humanizada, mais assertiva, mais fidedigna e mais
mais palpável. A ciência está no campo muito das ideias, e eu tenho defendido muito isso, né? A gente precisa descer um andar e resolver problemas. Não que não seja necessário continuar aí fazendo pesquisa, fazendo acompanhamentos, fazendo estudos. A gente, e aí é um olhar meu, não se reflete a rede mapa, André e Marcleide. Eu sempre digo que a gente tem olhado com o olhar de satélite, à distância. E esse olhar de satélite nos tira de exatamente conviver com gente. E a maioria das vezes a gente fica ditando regra. Nós já estamos aí no 15º, 9º, 20º tratado, e a verdade é que esses tratados eles não têm resolvido o problema dos territórios. E eu acho que essa oportunidade de estar com o território, aprender com o território e ouvir o território, se colocar nessa condição de ouvinte do conhecimento ancestral, da pessoa que sabe quando o clima muda, né? Do que está faltando no território dele, do que ele sente falta, isso também é ciência. E antes da ciência, a gente tinha o conhecimento, e o conhecimento ancestral, ele tem que ser validado e ouvido. Então, eu estou muito à vontade nessa mesa, é minha casa, e eu queria desejar a vocês uma boa palestra. E aí, eu vou pedir licença aqui aos senhores para a gente começar. No Rede Mar, a gente luta muito, viu, meninas, pela questão da equidade e do reconhecimento feminino. Nós não lutamos por empoderamento, quem empodera é Deus e os orixás, não nós. Mas nós reconhecemos que cada uma de vocês, e sobretudo na ciência marinha, são muito mais mulheres do que homens, e cada vez mais, muito mais mulheres têm que pegar os seus dados, defender e vir aqui na frente. Não cabe mais esse pensamento patriarcal. Eu tenho 10 anos de ciência marinha, e na minha vida toda eu tenho visto que 65, 70% das vezes são mulheres que estão ali metendo a mão na massa. Mas quando a gente vê as divulgações e quando a gente vê os eventos, são mesas bem machistas, bem patriarcais. Não sei se vocês notaram, mas esse ano o Rindimar lutou muito contra isso, e a gente tem muito mais mulheres no painel do que homens. Há que chegar o dia de ser só as mulheres falando, porque os homens dominaram até hoje, e nós estamos vivendo aí esse momento que a gente está vivendo, né? Talvez se fossem as mulheres no comando e no poder, de fato, com a sensibilidade de quem dá a vida e que entende como é que funciona esse sistema, a gente não teria chegado nesse momento degradante que a gente está vivendo, né? Então, eu, como presidente do Rindimar, sempre tenho dito, sabe, Marcleide, a gente sempre segue o lugar. Quem é do Rindimar sabe disso. A gente só vai quando alguma mulher do Rindimar não quer, mas o precedente todas as vezes são de mulheres. E dizendo isso e passando para a Marcleide, eu quero levantar e pedir desculpa a vocês pelo machismo tóxico que nós homens temos feito até hoje. Então me perdoe em nome de todos os homens que não entendeu nada, porque 50% do mundo é feminino e os outros 50% são filhos dessas mulheres. Bom dia a todos. Você mandou para ele? Tiago. Deixa eu caminhar aqui. Vê se ele seguiu aí. Abre. Esse tem mais um. Vai ter que esperar baixar tudo aí, não tem que esperar a dele tudo aí para baixar, né? Vou soltar, hein? Não, se é mulher, vou dar um. Você já estava preparado ali. No painel. Uma atividade tradicional e até social mariscagem, uma expressão viva da resistência às únicas pragas. Assim ficamos em São Francisco do Conde. Tem dois rodadas. Dei o outro, que eu te mandei para o outro. Meu outro. Eu te mandei agora. 5 minutos, hein?
É um tempo. Tempo rei. Esse. De uma mulher vai ser da Maria, chora a voz da minha Maria Angélica, foi mais do que mais foi bússola para a sua comunidade. Presidiu a colônia de pescadores C48, a defesa do coração. Ela era uma mulher analfabeta, e mesmo assim rompeu barreiras. Muitas mais do que mais foi bússola para a sua comunidade. Já saiu 2 vídeos, né? 2 vídeos já fez. Pausar um. Mas ele também Eu acho que pode ser o formato, né? O formato do áudio veio. tem como voltar aí? As vozes que foram caladas, a quem pense que só canta, mas ele também chora. Chora pelas vozes que foram caladas, com o tempo, com o esquecimento. E hoje eu estou aqui para cantar uma dessas vozes que se recusa a desaparecer. A voz de uma mulher da Maria, a voz da minha avó. Maria Angélica foi mais do que mais feia, foi bússola para a sua comunidade. Decidiu a colônia de pescadores C48 com firmeza e coração. Ela era uma mulher analfabeta e mesmo assim rompeu barreiras que muitas letradas não ousavam enfrentar. E ela me chamava para ajudá-la com os documentos e sempre me dizia: estude, minha filha, estude. Em 2005, na primeira Conferência Municipal de Meio Ambiente de Madre de Deus, lá estava ela, mobilizando, buscando, garantindo que as vozes da maré estivessem ali. Em Brasília, ela se tornou a primeira delegada municipal de Madre de Deus na segunda Conferência Nacional de Meio Ambiente. Lá, entre ministros e técnicos, uma mulher marisqueira, negra, analfabeta, se levantou e disse: o meio ambiente também tem cor, tem gênero, tem território. E talvez agora eu possa contar algo que poucos aqui saibam. Eu sou neta desta mulher, me chamo Marcleide Pinho. Cresci vendo minha avó sair antes da maré subir e voltar com as mãos marcadas de lama e o coração cheio de esperança. Ela era tudo: marisqueira, líder comunitária, defensora do meio ambiente e a voz feminina que abriu caminho onde não havia estrada. Mesmo sem saber ler ou escrever, ela lia o mundo com os olhos e me ensinou a fazer o mesmo. Hoje, como mulher, profissional e atuante na luta social e ambiental, sigo seus passos com orgulho. A Bahia de Todos os Santos não é só paisagem, é território de afeto, é lugar de saberes tradicionais, de resistência feminina, de ancestralidade viva. As marisqueiras não podem mais ser apenas lembradas em discursos. Elas precisam ser ouvidas, reconhecidas e protegidas. A Bahia ainda chora, sim, mas hoje ela também canta. Canta com a voz das marisqueiras que não se calam mais. A voz da minha avó, a minha voz e de todas nós. E sabemos que território é afeto, e afeto também é luta. Que essa conferência fosse com o coração e com o compromisso. Que a política pública reconheça o saber da maré e que as marisqueiras deixem de ser lembradas apenas em história
a quem pense que o mar. Eu vou dar o script aqui, licença. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia. Eu sou a Marcleide, de lá da Ilha de Madre de Deus. Quero aqui agradecer a todos vocês aqui presentes. Primeiro, agradecer também ao William, à Rede Mar, por essa oportunidade. Minha voz não está muito legal, estou rouca, e por isso que eu coloquei o vídeo para tentar passar a mensagem. Ali tem alguns registros da minha avó, como mulher marisqueira, foi presidente de colônia de pescadores, e eu fui intuída de fazer essa homenagem a ela, que hoje ela não está mais aqui, mas é esse legado que acabei aceitando e vamos em frente. Vou contar um pouco da minha história. Vim sendo criada pela minha avó e meu avô, onde que minha avó me levava para os manguezais, ter essa vivência com o mar. E vou passar aqui, se tem um slide aí, vou contar um pouco da importância da marisqueira. Você tem aquele... Tá ali, por gentileza aí, Júlio. Isso. Era o maior. Não, maior, só. Quem são essas marisqueiras, né? Mulheres negras periféricas, muitas vezes invisibilizadas nas políticas públicas. Trabalham com marisco, moluscos, siris, caranguejos, em mangues, recifes e águas costeiras. Carregam saberes ancestrais, passados de geração em geração, são cientistas populares do ecossistema marinho, mesmo sem diplomas reconhecidos. O que a ciência chama de biodiversidade, a marisqueira chama de vida. Ela sabe onde o marisco se esconde quando a maré sobe e desce. Quando a lua, ela tem, né, as suas interferências na maré, nas águas, enfim, na pesca. E é um conhecimento vivo, né? Então, nós marisqueiras, a gente tem o conhecimento vivo da biodiversidade, onde encontrar os mariscos, qual as fases da lua, qual tipo de marisco está em cada maré, o que o marisco, o molusco do manguezal, o que é de coral, o que é de pedra, o que é marisco de lama, né? Então, temos esse conhecimento por causa da vivência do contato com o manguezal, com a natureza, com o mar. Qual a importância das marisqueiras no social, né? Que falamos tanto do social, do ambiental e do econômico, né? ESG. Então, nós estamos dentro desse social, garantindo segurança alimentar, prevenção de saberes tradicionais, valorização da identidade cultural e inclusão de mulheres e fortalecimento da comunidade. E no econômico, geração de renda familiar e comunitária, apoio ao turismo gastronômico, né? É o que acontece. Tá lá as mulheres marisqueiras na lama, no manguezal, mais de 8 horas no mangue, que foi o que eu passei, que minha avó passou de ancestral para ancestral, passa de mulheres para mulheres. Então, essa vida que tem da marisqueira, da onde eu vim, são mais de 8 horas, você enfrenta o tempo, o sol, a maré, entra também na questão que umas têm que pegar embarcação, muitas das vezes para ir até o local para poder pescar, tem essa questão desse deslocamento, e lá não tem banheiro, não tem restaurante, não tem, então a gente tem que fazer todo um preparo para poder ir para a maré pescar. No ambiental, extrativismo sustentável, preservação dos mangues e biodiversidade, monitoramento e defesa ambiental, manutenção de prática de baixo impacto. Então, a marisqueira, ela tem o seu contato com a maré, com o mangue, e tem um impacto tão grande como a pesca predatória, a pesca industrial.
quais a dificuldade que nós temos, né? Trabalho árduo e perigoso, sim, né? Como eu falei, a exposição ao sol, as bichos peçonhentos, a cortes, muitas das vezes, situações de saúde, o mal-estar que às vezes causa na gente devido à exposição ao sol. Acidentes com animais e estabilidade financeira, renda, vou passar direto. Falta de trabalho, vamos lá. Falta de reconhecimento no trabalho, valorização, pouca inclusão em políticas públicas e degradação ambiental, poluição dos rios, manguezais de ameaça e sustento dos trabalhadores da sua saúde. Proposta para melhoria da qualidade de vida. Garantir direitos dos trabalhadores, que eu vou entrar aqui numa questão. Isso existe, né? O defeso, existe previdência da pescadora, do pescador, aposentadoria. Só que o que acontece? Muitas das vezes nesses sistemas, eu digo que a experiência que eu tive na minha comunidade, as mulheres, quando iam fazer entrada nos seus direitos, muitas das vezes a impressão que dava para quem estava lá fazendo o cadastramento, pelas condições de ter a impressão do pescador marisqueiro ser maltrapilho, ser mal vestido. E alguns desses benefícios do pescador da marisqueira, quando ia nesses lugares para fazer entrevistas previdenciárias, eram negadas porque da aparência, que muitas da sua autoestima de se cuidar, de vir bem vestida, com as unhas pintadas, os benefícios delas eram negados porque, para eles, a característica do pescador tem que ser maltrapilho para dar a entender que tem o direito ao benefício. Políticas de saúde. São políticas de saúde. Muitas das vezes, na comunidade, em cada local que existe um pescador marisqueira, essas estatísticas não são registradas. Quando a marisqueira passa mal, tem algum problema de saúde, um pescador, esse registro muitas das vezes coloca que é do lar, não como um pescador e a marisqueira. Então, vocês vão fazer pesquisa e busca, vocês não vão ter essas estatísticas cadastradas no SUS, nos PSF, porque esse tipo de registro não são catalogados como a questão do trabalho do pescador da marisqueira, qual tipo de consequência de saúde que isso pode causar. A consciência e a sabedoria local. As marisqueiras têm o conhecimento profundo sobre o ecossistema do manguezal. Elas são as primeiras a notar sinais de degradação ambiental. Então, nós pescadores e marisqueiras somos os primeiros a sentir esses impactos ambientais das mudanças climáticas, porque percebemos o quanto isso causa na produção, às vezes as espécies, no caso lá de Madre de Deus, tem algumas espécies que você não encontra mais, que é o sambá amarelo, sambá crioulo. Hoje em dia tem poucos a questão do befum. Então, o que acontece com essas marisqueiras? Onde que elas vão ser incluídas na economia com o passar do tempo? Se o pescador e a marisqueira, isso não foi incentivado para eles, que é importante, que é dar valorização ao seu trabalho, daqui uns dias, quando é que você vai achar a economia do turismo, os pratos dos mariscos, dos peixes? Se hoje um filho de pescador e a marisqueira olha para ela, vai dizer assim, não vou continuar com isso. Daqui um tempo, como é que vai ficar? Vão sumir as marisqueiras, porque o incentivo para essa atividade é o cuidado com as marisqueiras. Porque é crucial dar voz e ouvir das marisqueiras, políticas públicas e eficazes. A participação ativa das marisqueiras é essencial para criar políticas públicas que realmente funcionam. O que acontece? Muitas das vezes tem uma situação lá em Madre de Deus e na região. Tem projetos que muitas das vezes não faz a escuta com o pescador e marisqueira. Não é simplesmente você montar um projeto e você vai na região e você não sabe qual é a necessidade real do pescador e da marisqueira. Pega algo pronto e quer ser distribuído para todas as comunidades. Pode dar certo, mas muitas das vezes não vai ser realmente atingido e realmente ter o retorno do impacto disso. E aí, o que acontece? Tem governos, ONGs, podem desenvolver programas, acesso a crédito, saneamento e atendam às suas necessidades reais, em vez de soluções genéricas que não se aplicam à sua realidade. Então, o que eu posso dizer aqui para vocês?
gestão de negócios, educação financeira, trabalhar a questão emocional, né, e da autoestima dessas mulheres, desses pescadores, para que eles se entendam e se enxerguem nesse processo. Que muitas das vezes isso vem com esses projetos e não são atendidos às necessidades reais do pescador da marisqueira. Outra situação que eu trago aqui, pescadores que são presidentes de colônias, presidentes de associações, eles têm a sua representatividade sim, mas o que acontece com isso? Muitas das vezes, alguns pescadores e marisqueiras, eles não têm um estudo completo. E o que acontece? Para ele manter essa associação e a colônia funcionando, precisa de recursos. E esses recursos muitas das vezes não chegam. Aí o próprio pescador e a marisqueira, ele não consegue desenvolver as suas ações para atender e abraçar essa classe por falta de acesso aos conhecimentos. Né? A questão para manter uma colônia, um pescador, existe toda a questão de profissionais específicos para cada área. E aí ficam lá colônias que muitas das vezes não são abraçadas em certos projetos. Eu estou falando que a realidade viva do que eu já passei, elas não podem ser inclusas nos projetos devido às suas documentações não estar legalizadas. E muitas das vezes elas são excluídas, não entram dentro disso, porque vem os projetos, vem as ONG, vem o governo, vem a prefeitura, está lá o pescador na ponta e a marisqueira, desassistido. Aí de repente tem um projeto. Como é que vai dar a capacidade e incluir essas associações? Aí você vai para a associação, você deve ter visto, William, estão com um local impróprio, as documentações, muitas das vezes o pescador não consegue estar com ela legalizada, muitas das vezes ele não tem o conhecimento da tecnologia, como usar um computador, um sistema, uma plataforma. Hoje em dia, são várias, 15 plataformas para poder o pescador ter acesso ao seu benefício. Outro impacto que está aí, bem quentinho para vocês, uma situação que em 2021 houve uma mudança, né, do RGP do pescador da marisqueira em uma plataforma onde que dificultou muitas das vezes o acesso e também abriu brecha para as pessoas com segundas intenções. Vocês sabem por quê? Né? Que muitas das vezes não é o pescador nem a marisqueira, se aproveitou dessa situação e conseguiu o acesso para ter. Isso hoje está causando um grande problema. O problema é o pescador da marisqueira, que sempre tem isso, gente, de colocar a culpa no pescador da marisqueira, mas não é bem assim, porque o próprio sistema, o próprio governo faz situações de mudanças onde que abre brecha, que antigamente era mais complicado. Para você conseguir tirar uma carteira de pescador, passava pelo fio. Não era tão fácil assim como hoje. Você vai na plataforma, você acessa, qualquer um que ser leigo, entende, sabe ler, vai lá e se inscreve. E isso está causando um grande problema, muito sério. Outra coisa, o sistema da aposentadoria do pescador, que o pescador vai lá para dar entrada no seu defeso, na sua aposentadoria. E o que está acontecendo? Daqui a pouco vocês vão ver isso no jornal, é a notícia fresca. Sistema dentro do próprio INSS que fez com que o pescador e a marisqueira sendo descontado do seu defeso e da sua aposentadoria, que não é muita coisa, acordos que foram feitos com uma certa empresa que faz o pescador dar entrada, e esse benefício era descontado taxas, sem menos o pescador saber, e hoje em dia quem vai pagar, né? Está aí na mídia, daqui a pouco vai soltar um grande problema para os aposentados e para a classe pesqueira. Esse dinheiro vai ser devolvido porque esse dinheiro estava sendo descontado, sem menos o pescador ter dado autorização. Porque empoderamento e inclusão social, da voz dessas mulheres, é um ato de justiça social. Historicamente marginalizadas, as marisqueiras fortalecem sua autoestima e se tornam agentes de mudanças, participar das decisões que afetam suas vidas. Isso também ajuda a combater o preconceito de gênero e valorizar o seu trabalho. Esse aqui é o meu contato. Só para concluir, lá em Madre de Deus, atuei junto com minha avó, dando apoio a ela há mais de 10 anos na colônia, e consegui identificar quais eram as questões que nossa comunidade precisava.
a questão de orientação previdenciária sobre os seus direitos, problema na questão de apetrecho de proteção para o pescador e a marisqueira, e o que foi feito? Busquei conhecimento, apoio de advogados que pudessem me dar orientação, qual era o direito previdenciário do pescador, mobilização dentro da comunidade para poder eles entenderem, e daí também nasceu hoje eu sou cofundadora da Copemar, é uma cooperativa multiprodutiva de pescadores e marisqueiras de Madre de Deus, São Francisco do Conde e Candeias. E estamos em desenvolvimentos e precisamos desse apoio e orientação. Quero aqui agradecer mais uma vez pela oportunidade e obrigada pela escuta. Bom, gente, vocês viram aí, né? O que é que as marisqueiras estão passando. E eu sempre digo que a marisqueira se aposenta como pescadora. Isso é uma chaga que está aberta quando eu descobri, e eu não acho isso justo. Ela é marisqueira. E vamos fazer também o exercício, nós homens, né? Quando for comprar um marisco, da vida árdua quanto é, para você falar que está caro, né? Vamos pensar nisso, né, gente? Porque está caro 1 quilo de marisco, mas o trabalho é bem árduo, bem artesanal, tem deixado o chagas, vamos valorizar aí esse pescado, por favor, né? E outra coisa que a gente precisa discutir também é que não é só o agro, não é só a agricultura familiar que mata a fome, não, viu? O mar dá garantia alimentar. Então, você, William, que está na política pública, nosso secretário de Pesca, Paulo, Pantoja, vocês garantem alimento, garantem alimentação e tem que entrar na conta do combate à fome nesse país, viu? Vou passar aqui agora para o nosso Pataxó e vamos ouvir o povo que é dono dessa terra. Recebam uma salva de palmas, por favor. Rayokuan, Yahau Juma, Yom Otu Kejui Pataxó. Eu disse bom dia a todos e todas. Meu nome é Kejui Pataxó. Sou professor indígena, moro no município de Santa Cruz de Cabralha, onde teoricamente o povo indígena consta do descobrimento, mas para nós, povos indígenas, onde iniciou todo o massacre, todo o sofrimento do povo Pataxó naquela região. Agradeço a Redimar pela oportunidade. Quando esse guerreiro esteve dentro do nosso território, ele não caiu lá de paraquedas, mas sim foi enviado pelos nossos ancestrais para que ele trouxesse a nossa voz até aqui. E fico feliz, viu, André, que o guerreiro aqui, hoje poder ter esse direito de falar um pouco sobre os pataxós daquela região. Está aqui. Esse é o nosso lema hoje para os pataxós na região. Resistir para existir. A luta não está sendo fácil. Dias após dias, nosso povo tentam acabar com o povo pataxó. Mas o lema nosso povo, é a nossa resistência. E eu falo para vocês aqui, não é porque eu sou pataxó, mas desde 1500, desde o fogo de 51, os pataxó é o povo guerreiro. As aldeias Pataxó do sul da Bahia, ela inicia do Prado até o município de Cabralha, pega esses 3 municípios, onde o povo Pataxó ele tem uma conexão tão forte com o mar, porque as nossas aldeias sempre foi à beira-mar. Depois de muito tempo, com as invasões, os grandes empreendimentos que está acontecendo naquela região, hoje só existem 3 aldeias próximas ao mar. As outras, aquelas aldeias que o nosso povo dormia e acordava com o barulho do mar, está
um pouco afastada. Então, o Pataxó ele tem esse histórico de resistência. O povo Pataxó, esse nome Pataxó, ele é tão forte, tem uma conexão tão forte com o mar. O nosso nome hoje, Pataxó, ele vem do encontro das águas, a batida do som do mar, que antes era chamado de Patachu. Né? Nosso tronco é da língua macro-egípcia. Aí se deram-se o nome Pataxó, né? Que é o barulho, o encontro da água do mar com a praia. Vocês conhecem o barulho que o mar faz? Quando bate na pedra, bate na areia, tudo sabe. Né? Por isso esse nome Pataxó, né? Que é da mesma família Machacalim. Então nós temos com o oceano essa conexão. O nosso povo viveu comendo ouriço em cima da pedra com farinha de pua. Por muito tempo a gente viveu assim. Eu ainda alcancei isso. Hoje nós não temos mais isso. Perdemos porque as praias no município de Santa Cruz Cabrália estão cercadas. Ou seja, a liberdade que o nosso povo tinha de ir e vir está se acabando. Então, o mar, ele é, para a gente, ele não é apenas só você ir lá pegar o peixe. Não é só você ir lá tomar um banho. O mar também ele é alimento para nós. Ele é medicinal. Né, onde se lava a alma, onde se volta com energias renovadas. Então, o povo Pataxó, ele tem esse laço, essa conexão, junto com o oceano. E aí, durante essa trajetória, vem surgindo com essas invasões, né, na costa, no litoral, vem as problemáticas, que é, como eu falei, né, que é a falta de acesso às praias. Os indígenas, ele perdeu essa liberdade, como eu falei. A aldeia onde eu moro era próximo da praia. Hoje nós estamos a 10 quilômetros da beira da praia. Com as grandes invasões, grandes empreendimentos, o povo vai se afastando. Mas, né, aí vem as construções de condomínios, agrotóxico, né, jogado a mais do rio, né, que deságua no mar, vem causando a poluição. Falta de espaço, né, para a desova das tartarugas. Em Santa Cruz Cabrália, né, é um município onde não se discute, não existe uma política pública voltada para isso. As tartarugas estão desovando ao lado das cercas de eucalipto na praia. Os aterros nos próximos aos mangues. O Goiamu, na nossa região, já está em extinção. Tudo isso pensando só nos empreendimentos. Eu estou numa região, pessoal, onde não se discute meio ambiente. Tem Secretaria do Meio Ambiente Municipal, tem tudo, mas não se discute essa questão de como preservar, de como ajudar a natureza. Mas se discute como ganhar dinheiro. Mas se discute onde vai ganhar tudo e esquece o muito mais precioso. Eu fico feliz, sabe, quando de vez em quando a maré vai lá e derruba umas casas deles. Eu fico feliz, porque o que é do mar, eles tomam de volta. Pode passar 100 anos, mas o que é do mar, ele vai tomar. E aqui a gente, né, uma sugestão, né, que a gente pode estar, vou estar fazendo essa provocação, né, é inserir na grade curricular do município de Santa Cruz Cabrália essa questão do oceano nas escolas. Porque se discute essa questão, né, do oceano só, né, nas datas, né, que comemora, né, aí fica todo mundo, né, com cartaz, sei o que, sabe, mas não se discute, não existe, né, uma política para, né, para ensinar realmente dentro das escolas sobre preservação oceânica. E
aqui é fiscalizar a fiscalização dos órgãos federais e estaduais. Porque assim, eu tenho uma grande insatisfação quando eu falo que os órgãos municipais de meio ambiente, aonde eu resido, se libera licença para tudo. Não libera para nós que nós não temos condições financeiras, é isso? Mas para os grandes empresários estão construindo, né, a onda do mar está batendo nos muros, né, deles. Aqui tem fiz rapidinho aqui, baixei. Aqui está a minha aldeia, nesse ponto vermelho. Aqui a costa, né, o Parque Marinho Muro Alta. Aí tem, né, Recife de Fora. Né? Essa margem aqui, né, pela imagem aqui, né, assim, olha que imagem linda, maravilhosa, né? Seria como se fosse toda assim. Né? E assim, não tem uma política voltada para isso. Foi muito bem. Eu só queria deixar aqui uma fala, é para reflexão. Na minha região, aqueles que falam os que mais são perseguidos, são ameaçados. Falei para o André ontem ali na janta, para mim estar aqui hoje falando disso, eu acho que vai custar um pouco caro. Vai custar caro. A minha saída da aldeia para chegar até Salvador não é fácil. Fui cacique por muitos anos defendendo o território indígena para não acabar. Se você tiver a oportunidade, você dá uma olhada lá no mapa lá, a aldeia Mata Medonha, ela ainda tem uma grande, é a única aldeia Pataxó no município de Cabralha que tem mata atlântica e vários animais. Estamos cercados da monocultura do eucalipto e a monocultura da cana-de-açúcar. Aí, eu fico feliz quando eu encontro parceiro, porque chega um momento que a gente se sente só, a gente pensa em desistir. E por eu ser um Pataxó hoje, né, e não poder usar a minha pintura, não poder usar o meu cocá, isso é triste, isso é dolorido. É a mesma coisa que de tirar a minha liberdade, a liberdade de vocês de ir na praia e tomar um banho. Eu não uso pintura, eu não uso cocá por quê? É uma estratégia de sobrevivência. Na região onde eu vou é assim. Né? Estou em um programa, né, de proteção a pessoas. Tá? Até para onde eu vou, eu tenho que avisar para onde estou indo, qual a hora que eu chego, qual a hora que eu saio. Porque assim, não é só minha obrigação cuidar do meio ambiente. Não é só minha obrigação, é a obrigação de todos nós. Eu agradeço, né, André? Muito obrigado mesmo. Trago aqui um abraço do povo Pataxó de Mata Medonha. Você vai lá, você vai tomar um banho de rio, você vai ver a situação. Porque quando a gente fala da questão indígena hoje, no sul da Bahia, se eu trazer relatos, o que o povo Pataxó vive hoje, para poder resistir, para manter a sua língua, para manter a sua cultura e as nossas tradições que foi passado pelos nossos velhos, para aqueles que o coração mais duro de pedra que tenha, chora aqui. Porque isso tem causado para mim dor. Eu estou de pé, né? Estou firme porque assim, eu tenho a minha ancestralidade, tenho a minha força espiritual de um povo que muitos anos se resistiu. Por ameaça, perseguição, né? me levou até a depressão. Mas através disso, né, de eu não poder, né, usar o meu cocá, não poder usar a minha pintura, isso que eu uso aqui é apenas um pouquinho da minha identidade que eu sou. Isso aqui, quando eu embarcar, quando eu chegar no hotel, eu tiro isso aqui tudo, coloco dentro da minha mala para me chegar na minha aldeia, para mim não ser identificado como indígena. Meu dedo está um pouco manchado aqui, eu uso a minha aldeia para pintar as pessoas, mas eu não posso. Ser um ambientalista hoje é difícil. Só
só encara que tem coragem. E eu falo aqui para cada um de vocês. Todos vocês que estão aqui têm coragem, são capazes de abraçar isso que a gente hoje fala do oceano para o nosso povo, para as futuras gerações. Alguns nos chamam de louco. Muitos falam assim: rapaz, tem aquele pataxó lá, fica falando heresia na beira. Não, isso aqui, a natureza, a nossa força, a nossa espiritualidade já estão de braços abertos, estão alcançando, esperando a gente. No dia que a gente sair daqui, a gente ter um lugar na eternidade. Tá bom? Ao ele, gratidão, desculpa pelo tempo. André, você tem mais um parceiro, mais um povo para entrar aqui junto com a Redimar, um pouco de resistência. É o povo Pataxó. Tá bom? Gratidão mesmo. Niti ao ele. Irmão, eu vou quebrar o protocolo e trocar essa energia com você. Eu queria dar esse abraço para lembrar vocês uma historinha que foi contada, né? E foi um relato muito forte e me deixa muito mais aguerrido. E talvez, Paulo, você também se enxergou aqui, vocês no Amapá, se enxergaram nessa fala de exclusão. E é legal a gente desconstruir a fala de que nós fomos colonizados, né? Que é assim, fomos descobertos. Se isso é descoberta, então, exatamente agora, Israel está descobrindo a Palestina. Ali não é guerra, descoberta. E aí, seguindo essa lógica, né? Lá a Rússia com a Croácia, né? Com a Ucrânia, Rússia e Ucrânia. A Rússia está descobrindo a Ucrânia, mas no Brasil não. No Brasil é descoberta. Nunca foi conquista, foi morte, foi sangue, foi expulsão, foi tirar o povo de frente do mar. O índio era costeiro e hoje a gente vê o índio como amazônico. O índio amazônico, ele correu para não morrer. O índio costeiro perdeu a costa para a especulação imobiliária. E a gente continua romantizando essa história de vida, que tudo é muito lúdico, tudo é muito lindo. Então, quando a gente traz o povo para ouvir, a gente aprende. Espero que, assim como nós, vocês entendam o papel, que signifique, seja mais uma voz a lutar nesse processo de inclusão. Nós somos o país dos invisíveis. Nós somos o país dos invisíveis. É normal, por via de regra, e aí eu vou passar para o André, né? Conferências, palestras serem guiadas e seguidas por homens brancos, europeus, cartesianos. Homens negros não falam de sustentabilidade, ou não falavam. Mulheres negras não falam de sustentabilidade. Marisqueiro, indígena, não falam de sustentabilidade. Mas o Redimar, ele quebra esse protocolo e traz essa provocação. E eu faço questão de reafirmar negro, retinto, entendeu? Afro, porque isso é a minha origem. Quando você perde a sua origem, você perde a sua cultura, você se perde e você passa a ser qualquer coisa, menos o que você é de verdade. Então, a Conferência do Oceano não é para muitos, são para poucos, como disse ontem Vinícius, né? Vocês foram selecionadas pela ancestralidade, sabe, de estar aqui hoje para ouvir esse relato tão forte, que eu acho que mexeu com cada um de vocês, e que falou direto aqui com o meu amigo Paulo, que tem uma missão lá no Amapá, e com o Vinícius, que a responsabilidade dele aumenta. Você viu aí em que você se meteu de falar educação azul, né? Veja quanta coisa tem ligada. Eu sei que a cabeça deve estar fervendo, então que ferva mesmo, porque é necessário que a gente avance. E Paulo, você viu como porque que a gente é tão igual, porque que a gente se identificou, porque eu chego no seu estado e encontro essa mesma questão,
que a gente vive aqui. Então a gente está na mesma trincheira, viu? Vou passar aqui para o André Cavalcante. Bom dia. Bom dia. Então, é difícil falar depois, né? Tanto da Marquete quanto do Peturi, né? Marquete nós vimos ano passado, né? Peturi, a gente fez uma expedição ano passado do Redmar, uma expedição que saiu aqui de Salvador, de Catamarã, com uma equipe científica, com um cineasta, e percorremos a costa do sul, extremo sul da Bahia. Fomos até Abrolhos, fazendo uma abordagem científica, mas também das populações tradicionais. E a gente teve a sorte de parar em Cabralha e conhecer Terra Medonha, conhecer Quechua, conhecer Timbó, que também é uma liderança indígena lá, e a gente tem um compromisso espiritual lá. Né? Para mim isso aqui não é trabalho, para mim isso aqui é espírito. Né? Bem, eu não tenho nem condições de abordar o que abordar, eu vou abordar outras paradas totalmente diferentes do que eu tinha pensado, né? Mas vamos passar aí. Eu sou diretor de projetos do Instituto Redmar, eu sou professor de formação, né? Sou professor de História e fui aluno lá da COP, FRJ também. E eu trago aí a Cecília Meirelles, né? No Mistério do Sem Fim, equilibra-se um planeta, e no planeta um jardim, e no jardim um canteiro, e no canteiro o dia inteiro, entre o mistério do sem fim e o planeta, as asas de uma borboleta. Né? Então, se a gente não tem poesia no coração para começar o dia a respirar, esquece, vira robô e vai fazer outra, e vai ser manipulado por esse sistema perverso que a gente vive. Né? Pode ir. Vai embora. Bem, tem questões aqui na apresentação que eu não vou nem passar, porque eu acho que, né, já está para lá de conversado, né, mas pode avançar. Então, acho que a gente já precisa desconstruir, né, esse modelo né, o culpado é o ser humano pelo problema da degradação. Não, peraí, que ser humano? Né? Vamos lá, alto lá. Quantos % de ser humano fazem a degradação? Né? Defende esse modelo de desenvolvimento perverso, excludente, etc. Né? Pode ir embora. Cadê a paradinha? Presta aqui a paradinha. É que eu sou do tempo, da tia Teteca aí, eu estou acostumado com isso não. E uma coisa que a Redmar fez, né, vem fazendo e se comprometeu a fazer é desconstruir essa ideia de ficar falando só da fofofauna, sabe? Só da tecnocracia, sabe? Só da questão de blá blá blá, economia, beleza. Economia para quem está lucrando com isso, quem ganha com isso, né? Vamos lá, como é que vai ser? E o Vinícius falou muito bem ontem a questão, né, de incluir as discussões humanas, isso é muito interessante, né? E que a gente está eternamente lutando, né? E aí é Marx na veia, né? Existem sim divisões, existem sim lados, e quem é neutro é sabão. A gente tem que assumir um lado, e quem quiser assumir o lado da tecnocracia, a porta também ali, pode ir embora. Aqui a discussão é sociedade e natureza, quem lucra, quem não lucra, e quem lucra com a exploração dos outros, quem dá golpe tem que pensar bem para botar a cabeça no travesseiro e dormir bem, tirando os sociopatas e outras pessoas que têm distúrbios psicológicos violentíssimos, né? Que aí para ele matar ou morrer, tá tudo certo. Matar e comprar um doce é a mesma coisa, né? Mas para nós que somos humanos, normais, a gente precisa pensar nisso de uma forma muito profunda. E aí, eles falam desde ontem, uma questão que eu trago sempre essa historinha, né? Desse ambientalismo ingênuo, né? A triste história de uma árvore que entrou em cartaz, né? Então o cara vai lá, derruba a árvore, leva a árvore e faz um cartaz, né? Proteja a natureza. Você quer lá, tá ouvindo aqui, né? Eu ouvindo muito mais, assim, hoje, por exemplo, eu me recuso a ir em determinados eventos que eu sei que ou não vai dar em nada, ou vai falar para uma galera que vai continuar. Está falando da conservação da natureza dos povos, mas está ali
exatamente para perpetuar o mesmo modelo que a gente está combatendo. Né? Pronto. E aí, questões da água, né? Aí eu vou passar a questão da água, acho que você já sabe, tá? Todo mundo aqui é faixa preta, já sabe dar golpe, né? Então, é assim, é isso. A gente fazendo, eu trouxe só uma ilustração rápida, né? A gente fala muito, proteja a água, fecha a torneira, escovar os dentes. 80% que usa a indústria e agronegócio. Né? Então, a gente não ataca na fonte, que é um modelo de desenvolvimento, né? E conflitos mil. Né? Quando fala de gerenciamento costeiro, quando fala de gestão costeira, território marinho costeiro, é um circo pegando fogo, é incêndio, é praia desordenada, é lixo, é população tradicional sendo pressionada a ir para o interior, a deixar o seu território, a especulação imobiliária. E aí, isso aí é lá no meu pedaço, isso aí é lá na região dos lagos. Tudo isso. Tudo isso está entre Búzios e Saquarema. Né? Que é o que se repete em Cabralha, que é o que se repete em vários lugares. No Amapá ainda não. Mas ainda não com tanta força. Né? Mas é uma outra discussão, que é o ponto, inclusive. E aí eu queria trazer uma outra dimensão que é fundamental. Né? Esse aqui é um torneio que acontece todo ano em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, no litoral sul do Rio de Janeiro. É uma regata de canoas tradicionais. Né? E aí, por mais que tenham todos esses problemas, né, a gente percebe que a questão do mar, que a questão da costa, que a questão da natureza é uma questão cultural e, na minha avaliação, espiritual. Né? Então, aqui são caiçaras, eles se localizam ali entre Paraty e Ubatuba, em São Paulo e Rio de Janeiro. Né? E eles fazem essas canoas, são canoas feitas lá, da cultura tradicional caiçara. E eu tive um professor que estuda especificamente isso, o Antônio Diegues, e aí, essa inclusive é uma foto do livro dele. E eles todo ano fazem essa festa, eles se locomovem com essas embarcações. Né? Então, quer dizer, é uma cultura que resiste, com todas essas pressões, é uma cultura que resiste. Ela pulsa, ela respira. Né? Essa é uma canoa lá do Amapá. Lá do Amapá. É uma canoa de um pau só. Né? Lá vocês chamam de... Essa é indígena. Isso, essa é indígena. Mas tem uma parecida que é... Batelão. Batelão, não tem outro nome, Catraio. Tem o Ubá. Sim. Essa é outra canoa também, tá? Na região amazônica do Pará, né? Também feita com pau só. Essa vocês chamam o que lá? Porque muda de nome, né? Essa vocês chamam de que lá? Não tem, lá. Essa aqui é uma festa de São Pedro. Uma festa de São Pedro. E aí eu estou trazendo várias imagens assim, né? Para trazer essa questão da espiritualidade mesmo, né? Isso é uma festa de São Pedro, salvo o melhor juízo, essa festa de São Pedro é no litoral do Rio de Janeiro. Essa é a festa de Iemanjá aqui no Rio Vermelho. Né? Quem começou com essa festa de Iemanjá de 2 de fevereiro foi a colônia de pescadores, para agradecer e pedir bênção e pedir axé para Iemanjá e frutos de peixe, de fartura, de proteção. Mais uma vez a pesca trazendo uma dimensão para a cultura, né? Porque diferentemente de outras, porque assim, as pessoas falam assim, a profissão pescador, beleza, é a profissão, ok, mas é muito mais do que a profissão. A pesca é uma atividade de sentir. Então o pescador, antes de sair, ele sente se o tempo vai virar, ele sente o tipo de peixe que vai dar, ele sente a mudança das águas, ele tem um sentir, ele tem uma conexão. Então assim, a ciência precisa sair do ar-condicionado e ir para a rua. Eu fico muito feliz com os professores que falaram que estão com atividades extensionistas, mas infelizmente isso ainda é a minoria na academia. A academia ainda fala para si mesma, né? Alguns colegas, inclusive, que faltam ausência, né?
estão vivendo da mesma tese de doutorado há 30 anos, né? 30 anos, sobrevivendo dos bolsistas, né? Então, assim, eu fico muito triste, né? E dou os parabéns aos professores que estão aqui, que trouxeram coisas tão belas, que me reanimam. Isso é muito bacana, né? Então, eu sempre digo que a pesca é uma arte, ela não é só uma profissão, é uma arte. Por quê? Porque ela também não é para qualquer um. Jogar uma tarrafa, jogar uma lambreta, né? Jogar um espinhel, fazer um cerco, isso não é para qualquer um, né? A máquina, eu não faço isso. Se eu depender da pesca para sobreviver, eu vou morrer, né? Essa é outra foto também, né? Essa aqui é Pernambuco. Essa aqui é Pernambuco, terra de Diogo. E a relação da espiritualidade com o mar é uma coisa fantástica, né? Uma outra coisa também que não se percebe: a atividade da pesca, a atividade das populações tradicionais, sejam indígenas, marisqueiras, pescadores, quilombolas, né? São atividades que têm espiritualidade com o mar. Se você tirar eles do mar, eles vão morrer. Eles precisam, né? Aqui é uma cidade que eu não nasci, mas que eu tatuei no meu coração, que é Arraial do Cabo, a prainha Arraial do Cabo, os pescadores saindo para fazer o cerco de tainha, tá certo? Que é também uma atividade tradicional lá, né? Isso aí é Arraial do Cabo também. E aqui, eu não consegui, como eu disse, minha quarta série é muito fraca, eu sou da tempo do caderno de caligrafia, eu não consegui achar uma imagem limpa, né? Mas aqui também é uma outra arte de pesca que se faz em região lagunar, né? Na Lagoa de Araruama, na Lagoa de Saquarema, na Lagoa Guarapina-Maricá, toda a parte leste do litoral do Rio de Janeiro, que é a pesca de curral, né? Então a tainha, ela entra, fica presa no curral e ela pula, que ela é malandra, né? Ela não é o gato que pula para trás, né? Mas ela pula para fugir do cerco. Aí eles colocaram uma cama. Tem uma cama maior do que esse tablado aqui, onde ela pula e fica presa lá, né? Para pegar a tainha, né? E aí, trazendo ao tema, trazendo o Amapá e trazendo principalmente a linha equatorial lá das populações que pegam tanto Belém, quanto Pará, quanto Amapá e quanto a Amazônia. Isso é uma manifestação cultural que esteve no lançamento do projeto Costa Mar, lá em Santana, no Amapá, uma manifestação chamada Mar Abaixo, né? Mar Abaixo porque os navios negreiros, né, os tumbeiros, né, que traziam os escravos para o Brasil, de 100% que vinham África-Brasil, 50% morria, né? Então, se saíam 1.000 escravos, chegavam 500. E esses que iam adoecendo no percurso, eles eram amarrados com corrente na bola do canhão e jogados dentro do mar, vivos, doentes, mas vivos, né? E aí eles iam mar abaixo, né? Então, mar abaixo é uma atividade cultural de resistência, de choro, de lamento, mas também de alegria, né? Que tem uma relação também com os rios e com o mar de forma muito profunda, né? Aqui também uma outra comunidade lá no Amapá, tá? E aí eu queria trazer, secretário Paulo, queria trazer esse desafio, né? A gente está falando aqui de uma forma muito genérica, mas hoje a gente sabe a pressão que a linha equatorial vai sofrer a partir de então, né? Então eu queria convidar, secretário, a gente discutir aqui na Conferência Oceânica do Brasil, sair daqui com essa resolução, porque uma outra coisa que a Rede Mar não faz é falar, para ano que vem falar de novo. A gente não faz isso. Nenhum projeto nosso fala e não entrega nada. A gente entrega coisas e coisas para as pessoas, que é mais importante, né? É claro que o poder público e a ciência são fundamentais,
mas a gente entende que quem tem fome tem pressa. E todo dia dá meio-dia. Não dá para esperar. Vamos fazer, continue fazendo, vamos em frente. Mas a gente precisa ir lá e vir cá. Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que fazer o mais difícil. Então eu queria, assim, a partir dessa imagem aqui, que é esse povo chegando, né, de viagem, lá é tudo muito longe, né? A gente esteve lá na Ilha de Santana, aí veio uma liderança ribeirinha e falou assim: poxa, tem que levar esse projeto para lá, é perto, aqui do lado, são 4 dias de barco, pertinho, vamos ali, é logo ali. Então é tudo muito longe, então é um desafio muito grande, e a gente sabe que se o povo não se organizar, o processo atropela, né? O processo atropela. Então, secretário, eu queria te pedir, te provocar, para que você levasse isso lá para o norte, chamar Pará, chamar o estado da Amazonas e Maranhão, isso, bem lembrado, de Maranhão, para a gente ainda esse ano, não sei se vai dar tempo de dar corpo, porque é muito em cima, né? A gente fomentar esse encontro, né, das populações tradicionais, que eu vou chamar de úmidas, né? Porque tem gente que pesca no mar, tem gente que pesca no rio. Então, populações úmidas, né? Populações das águas. Eu gostei do termo populações das águas, eu gostei, para a gente poder fazer esse encontro, porque eu gosto muito do Eduardo Galeano, né? Na luta entre o bem e o mal, quem morre de fome é o povo, né? Então, para a gente poder organizar isso e construir alguma coisa de salvaguarda, porque, como já foi dito também, a linha equatorial vai sofrer isso, né? E Marclete apontou muito bem isso. Se fala, as dores, né? Como diz Diogo, né? Trabalho e dor, né? Trabalho e dor. E falta tecnicidade, falta a manha. Então a gente precisa se organizar, por quê? Porque senão as mesmas pessoas que estiveram aqui, que estiveram no Sudeste, no Rio de Janeiro, que entregaram Macaé, que entregaram Campos, que hoje são cidades fantasmas ou cidades prostituídas, porque é droga e prostituição na rua, né? Então a gente precisa se armar para que isso não aconteça no norte do país, tá certo? E aí termino aí com essa figura, trazendo aqui o meu colega Tetchuri aqui, né, de um indígena, sobre a sua embarcação, encontrando conosco, para a gente poder fazer essa reflexão. Obrigado, axé para todo mundo. Bom, fica a provocação para o secretário levar isso, né, de fazer essa organização, e a gente quer propor aqui para o final que o secretário, acho que vai participar da COP, e eu não sou tainha, mas não sou otário. Não sou otário, né, velho? Estou na minha terra, com o filho pobre, eu não sou otário. Eu não sou otário, sou tudo menos otário. Da gente junto com o Vinícius, com o nosso Real Gomes, com o nosso Ricardo, com o William, com a nossa doutora ali de Pernambuco, com a galera aqui que está hoje, para a gente dar uma provocada no secretário, ele já levar alguns encaminhamentos, vocês se organizam aí uma carta de encaminhamento, para que o secretário na COP, no Amapá, ele lembre que a costa e o oceano do Brasil começa onde? No Amapá. Amapá é a porta da Amazônia Azul. Quando a gente chegou no Amapá, a primeira coisa que eu vi foi aquele bocado de navio ali naquela frente. E eu falei para o André, esse navio entra por onde? Comecei a provocar ali, né? Esse navio entra por onde? Esse navio entra por onde? Rio Amazônia. Eu falei, mas do Rio Amazônia por onde? E fui provocando. E o que eu entendi, minha gente, é que o Amapá não se enxerga costeiro. Porque na frente deles tem o Rio Amazônia. Ele ainda não chegou para além do Rio Amazônia. Não tinha enxergado. E a gente tem que levar esse azul para lá. Não tem jeito. E aí eu queria ajudar
os doutores que estão aqui, mais o indígena, mais Marcleide, mais Vinícius, para a gente fazer esse encontro de fazer um encaminhamento que a gente acha, né, de todos os estudos, de todos os cientistas que estão aqui, para o secretário que vai, a gente já pega uma ponga na COP, né? E depois a gente vai fazer uma carta e vai postar comprometendo logo nosso secretário que leva esse pleito nosso aqui da conferência OCED, que é que eu sei que o senhor vai lá para a gente ficar aí, né, com o encaminhamento. Assim não é a reunião da próxima reunião, então a gente quer deixar uma responsabilidade. Vou passar já. Um encaminhamento era esse, vou passar também, e outro encaminhamento é que a gente aproveite a discussão de Vinícius, que ouviu aqui, né, tudo que está sendo discutido, tema do pouquinho de tarde, mas que o doutor e professor Vinícius também receba encaminhamentos, e a gente vai abrir ali o painel para vocês irem colocar para a educação azul no estado da Bahia. Então, vamos pegar o pessoal, pegar ideias, para que você também reflita, converse aqui com o índio, Kichuri, né? Kijuri, vamos conversar com o Kijuri, viu, Vinícius? E vamos pensar aqui e pegar ideias também para a educação azul, aproveitar que está todo mundo aqui. E aí eu abro para perguntas, vou logo direto aqui, que levantou a mão primeiro. Questão de ordem. Eu vou falar um pouco em pé, porque aí eu olho para vocês também. É o seguinte, eu já admiro aqui Marcleide, né, por ser uma pessoa que ela traz o conhecimento prático, né, mas tem muito conhecimento que ela provoca a reflexão da gente. E já que Churi, eu tenho alguns registros e relatos na minha mente, infelizmente, dessa fala que você falou, que estar aqui custa caro, né? Então, em honra, né, as falas de que cada um aqui colocou, e ele também provocou quem mandou, eu estava pensando muito, né, como o Marcleide colocou, a gente precisa de locais para orientar essas pessoas que muitas vezes não têm nem informação. Então, talvez ter uma central de orientação com advogados, em que essa população, seja lá qual for, ela entre e busque essas informações de como montar essas questões. A outra coisa, eu sou remanescente de empresa grande, de 13 anos aí, né, Marcleide? Também Marcleide conhece pouco. E aí a gente vê muito, e aí, se tiver me ouvindo, eu estou perto. Desliga o microfone. E a gente vê muito isso que ele trouxe, a questão da foto, planta uma árvore, faz o selfie, pronto, eu agora sou meio ambiente. Quando as empresas consomem muita água, exemplo, e às vezes faz ali uma condicionante ambiental que aproveitou aquele pingo do ar-condicionado para poder dizer que aquela água ali da chuva ou do ar-condicionado virou gotícula para a planta. Então, veja a disparidade. Aí a gente vai para dentro da empresa e vamos falar de machismo estrutural. Botam-se mulheres brancas, mas só que não tem base nenhuma para estar ali, porque foram escolhidas pela mentalidade do homem. O homem botou ali. Então, são mulheres que estão ali, não acreditam piamente nessas causas, mas estão ali bonitinhas para a foto. Eu tenho muita coisa aqui que vocês foram me provocando e me mandou, viu? Então, assim, como ideia prática, eu já vejo essa questão como uma central. E como ideia prática também, eu já enxergo a possibilidade da empresas, no geral, assumir como mãe e acompanhar como indicadores, durante longos anos, os projetos sociais por muito tempo, porque não adianta eu ir lá fazer uma salinha, um negocinho, um parquinho, joguei lá, tiro uma foto, inaugurei, e aquele parquinho vai se deteriorar, aquela situação vai se acabar, ninguém vai dar manutenção, e aquelas pessoas continuam tendo as mesmas necessidades. Então, o que é necessário? Se aquela comunidade foi adotada
por aquela empresa que polui, ela precisa sim acompanhar, dar uma contrapartida daqueles indicadores ali que está acontecendo com aquelas pessoas. E que, de fato, as pessoas que estejam realmente implicadas em diversas causas, seja o negro, seja as religiões, quem sabe também tem religiões sendo perseguidas aí, seja de qualquer local que for, que esteja preso muito mais ao que acredita enquanto valor, e não necessariamente essa lógica de lucro, de passar por cima, de poder pelo poder, que é o que a gente enxerga hoje, e do instagramar, da foto só para dizer que é ASG, que agora está na moda, né? Mas enfim. Então, assim, a gente, desculpa a fala, mas foi tudo que vocês me ajudaram aqui a promover de pensamento. Tiago Vinícius quer falar. Vamos botar aqui o professor. Gente, bom dia novamente. Queria agradecer e falar de maneira muito especial, que muito feliz ouvir Marcleide, ouvir Kitchuri também, porque na verdade esse é o lugar da relação da conferência. Mais do que os cientistas, os teóricos, que faz pesquisa, mestrado, Marina está ali estudante de graduação, que já faz pesquisa em IC, a gente precisa, na verdade, unir com essas vozes, porque são eles que estão na ponta. São eles, e nós também que viemos da ponta, mas eles estão lá vivendo cotidianamente. A gente está num lugar de privilégio, e muitas vezes no lugar de privilégio a gente não volta para olhar o nosso passado, a nossa origem, e esse é o problema. Então, Marcleide, dizer que te ouvir para mim é um aprendizado imenso, sabe? Que é muito peculiar do seu local. Esse local tem uma importância muito grande, que bom que você está aqui. E Júlio, a gente tem na UNEB, e surge de Paulo Afonso, do campus de Paulo Afonso, o campus intercultural Pará. Primeiro campus intercultural de educação indígena da Bahia, também política de governo, mas dentro da UNEB. E eu convivo cotidianamente com a discussão entre os povos indígenas do norte, que são os nossos, que estavam no campus 8, que agora estão em Mogi Jeremoabo, e os povos do sul, que estão lá em Teixeira. E nele não tem algum momento, a cada 2 meses, que a gente não tem alguma notícia de um nosso parceiro, irmão indígena, que não esteja sendo caçado ou morto no sul da Bahia. É triste. Por conta da especulação imobiliária, do turismo, do grande turismo, dos empreendimentos de turismo, que estão colocando a vida de pessoas, como Kitchuri e tantas outras, crianças, inclusive indígenas, à baila da morte. E a gente na universidade, muitas vezes, Marina, ainda trancado, falando da ciência e brigando com doutores que não têm mais poder. PI, sabe o que é PI? Porra nenhuma, não gosto de falar isso em público. A gente tem que estar com essa galera produzindo, sabe, né? E a tua fala para mim também muito tem sentido. Buscar essa relação. E aí eu já deixo como proposição dizer, Kitchuri, para você, que a gente já está para o UNEB junto. Portanto, a gente precisa pegar o Rio-Mar, que a gente faz povos indígenas do norte e do sul, e potencializar isso num projeto maior, cara. E buscar essa resistência mesmo e existência. Que eu acho que a gente não está buscando só resistência, a gente está existindo, tá? E por último, eu estava aqui começando a misturar a Maristela, que é de Paulo Afonso, dizendo que a gente tem uma rede montada, né? Que para mim já é o primeiro ponto que eu vou botar ali, que você me provocou ontem. A gente tem universidades aqui, UNEB, UFBA, tem a galera do Rio, tem a galera rural de Pernambuco, daqui para a reitora, a gente tem gente do norte, daqui também tem relação com a universidade, tem entes de governança, tem entes de ONG, rede, implantação, tem que sair daqui. Rede de articulação de pesquisa e desenvolvimento da governança de educação azul. Eu digo mais, de educação das águas, que tem que pegar rio, mar e oceanos. E envolve todo mundo. Tem que sair daqui, levar para o nosso secretário, voltar para o UNEB. Cada um aqui vai pactuar, assinar, obviamente, vai levar para a sua terra, pactuar, apresentar. Não vai fazer força, cara, porque o momento é esse. Eu digo, inclusive, secretário, que se você puder, de alguma forma, nos ajudar a ir para a Copa, porque ir para a Copa ficou difícil. Acho que a Educação Azul, Redmar, UNEB, pelo menos nós 2 parceiros aqui, deveriam estar lá, até com vocês, para dizer, estamos aqui enquanto rede, que precisa pautar. Eu não sei como o meu secretário pode fazer isso, mas também estou aqui para ajudar, a gente pode fazer junto. E dizer muito obrigado pelo aprendizado de hoje, tá? Eu estou aqui com o coração muito feliz, mas muito implicado com os meus pares a sair daqui com soluções práticas, porque também me incomoda esse lugar que você já sabe da minha questão mais crítica. Obrigado. Aproveitar também, antes de fechar aqui, eu quero deixar as considerações finais
que Vinícius hoje, ele não falou, mas eu vou provocar ele. Ele esteve comigo numa ação de manhã, de escola, de meninos que estão aí já para avançar para a universidade. E a gente fez uma pergunta e eu queria que ele falasse um pouco também disso, que ele esqueceu de falar, mas eu gosto disso, de botar a pimenta na veia. Aqui, ó. Ele gosta de provocar. E a minha relação com o William é assim, de manhã cedo, desde a manhã ele já me provoca, eu mando ele provocar, ele manda para o outro e a gente começa um dia. E termina o dia também se provocando. A gente está hoje na ação do abraço ao monumento, né, do farol, que na verdade é o abraço ao mar, que é a representação da Bahia, da rede costeira da Bahia. 400 estudantes ou mais, estavam chegando ainda, né, 600 estudantes, e a gente passa a conversar. E aí, dá peteleco, conversa, não sei o quê. Quem aí da escola de Lauro de Freitas, Escola Pública do Estado da Bahia, CETEP, CETIP, é porque tem CETEP, CETIP não, né? CETIP, certo? E aí a gente começa a perguntar, e aí, quem conhece a Universidade do Estado da Bahia? Uma galera, uma roda bem grande. Uma pessoa. E a UFBA? Aí falaram um pouquinho mais. E olha que a UNEP desenvolve um trabalho, mas ainda, eu percebo, Dani, que a gente precisa sair da universidade. A graduação precisa sair da universidade, precisa cair pela extensão e sair da universidade. Porque como é que a menina que veio conversar comigo queria fazer direito? E tem Lauro de Freitas. E a universidade não foi na escola. E é rede estadual, a gente acolhe, verticalizando essa galera. A gente faz muita coisa em Paulo Afonso nesse sentido, a gente recebe, faz acolhimento via NUP, a professora Patrícia, coordenadora do NUP. A gente recebe a cada 15 dias as escolas, os laboratórios, etc. E tal. E é difícil, não é fácil não, mas se negar em uma universidade que é como a UNEP, que está desterritorializada e territorializando toda a Bahia, tem que ir para fora. Galera, lugar de doutor, qualquer que seja a área, de gabinete, já passou há muito tempo. A vida, isso aqui, ó, pede a rua, vai para a rua. Eu trabalho com jovens em doutorado, eles dizem, nas ruas e nas redes, professor, a gente tem que estar na rua. Não vale mais esse conhecimento científico desse cara que chega e me dá vergonha de um colega que vive de uma tese de doutorado, pegando os coleguinhas dos estudantes e copiando os artigos e botando o nome. É feio. E que adiante. Enfim, valeu. Me provocou. Pronto, vou passar aqui para a doutora, mas é só ela aqui para a gente acabar, mas foi sério. Eu fiz isso, Patrícia, que eu sabia que eu ia mexer com o Vinícius, eu fiz de perversidade. Aqui, todo mundo vai apresentar, quem é que conhece o NEP? Duas pessoas, quando ele está vendo você, essa é a sua força. No lugar onde a gente tem um campo, lá de Lauro Freitas. Os meninos não conheciam a UNEB, a Universidade do Estado da Bahia. Isso é incabível. E aí, preciso que o ritmo sozinho não vai conseguir fazer isso, que a gente entenda que o artista tem que ir onde o povo está. Sim. Bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer essa mesa. Quando eu vi a programação eu já estava ansiosa, porque eu acho que é um momento que a gente tem o prazer de poder ouvir vocês, então eu agradeço, foi um momento de muito aprendizado. E aí, olhando aqui a plateia, eu vi que a gente está internamente, eu vou trazer uma discussão e queria ouvi-los. Dentro da própria academia, da sociedade civil, coloca tudo no mesmo grupo, povos originários e comunidades tradicionais pesqueiras. Nós sabemos que temos muitas coisas que nos unem, mas também muitas coisas que nos separam. E eu queria perguntar para ambos se vocês sentem essa dificuldade quando a política pública ela chega, porque muitas vezes ela chega nesse mix achando que é uma coisa só. Por mais que nós tenhamos vivências com a água, o jeito de se comportar, a forma que a gente se enxerga e vive a partir da água é muito diferente de povos originários e comunidades pesqueiras, principalmente quando a gente vai falar de marisqueiras. Então eu queria entender de vocês, e aí eu vou falar assim, quanto engenheiro de pesca, quando a gente vai para esse momento de discussão, eu até trago uma pergunta direta para você, eu vejo uma organização muito mais eficaz dos povos indígenas e originários. Então os pescadores estão sempre à margem desse processo. Ainda que a gente se coloque dentro dessa discussão enquanto povos originários e comunidades tradicionais, eu me sinto às vezes camuflada pelos povos originários. Eles já chegam com uma grande detenção de conhecimento, de fala, e quando chega a hora do marisqueiro, ou da marisqueira do pescador, ainda não tem essa organização, enquanto comunidade, enquanto leis, enfim. Eu queria saber de vocês, se vocês se sentem muitas vezes dentro desse próprio pacote, mas fora essa identidade que cada povo tem. Quem fala primeiro? Boa, ótima pergunta. Você trouxe essa provocação exatamente
eu estava me questionando antes de vir para cá, fazendo, né, estudo, indo na comunidade, conversando com o pessoal, eu percebo que até mesmo nos momentos de encontro de governo, esses momentos de conferência, nós, tanto o pescador quanto a marisqueira, como eu falo, foram ensinamentos passados de geração e geração. E tudo começou pelos indígenas. Então, de lá, isso veio passado de geração em geração. E nesses momentos de discussões, o que acontece? É visível ver essa representação do povos indígenas, é muito forte, na questão de organização, de posicionamento, logo assim, de vista, dá para poder perceber mesmo essa presença do povo indígena. Quando vem a questão do pescador da marisqueira, é isso que fala. Nas pontas, onde não éramos incluídos nessas tomadas de decisões governamentais, nessas reuniões de congresso, de conferências, pegam tudo e colocam dentro de uma caixinha e mistura tudo e acaba dando essa visão de, calma aí, o povo indígena está aqui, mas são todo mundo das águas, mas a marisqueira e o pescador. E acontece também no defeso, lá tem escrito pescador artesanal, já começa pelo processo, que não dá visibilidade para isso, entende? E tem aquela questão do pescador marisqueira se sente mesmo com vergonha, a autoestima, tem as questões emocionais, entre outras situações. Então, o próprio sistema acaba colocando essa exclusão, essa definição, essa organização, essa clareza de olhar e entender. Aqui é o povo indígena, aqui é a pessoa marisqueira e pescador. Porque nós, como marisqueira, não é uma profissão, você vai ver, pescador artesanal, senão trabalhador rural. Pega lá, trabalhador rural e inclui tudo. Está lá o indígena, está lá a marisqueira, está lá o pescador artesanal. Então, eu sinto isso, de enxergar essa visão, de conseguir ver o povo da pesca, pescador e marisqueira, assim, com aquela mais representatividade, devido à exclusão. Olha, assim, na questão indígena, a gente costuma dizer assim, né, que a educação indígena, quando a gente fala, né, da educação indígena e educação escolar indígena, então assim, a gente usa muito isso dentro da sala de aula, assim, da gente ficar, né, de fora, né, das políticas públicas. Então assim, né, fomos obrigados, né, a ensinar as nossas crianças a se preparar, né, a lutar para alcançar os objetivos, né? E assim, né, algumas coisas funcionam, né, e realmente, sim, outras ficam só na teoria, né? E assim, hoje a gente costuma dizer assim, se fala assim, tem um rastro de um indígena que passou aqui há tal ano, e o povo indígena ele vai, né, mesmo com toda a barreira, né? Por isso que a gente fala assim, né, da resistência, né? Então assim, hoje a gente consegue alcançar algumas coisas, mas realmente sim, é através mesmo, sabe, das rodas do Maracá. Né? Porque assim, hoje eu falo assim, a burocracia, né, para chegar nas políticas públicas dentro das aldeias, é muito difícil. Né? Na região de onde eu venho, a maioria das aldeias, elas são áreas de retomada, por exemplo, entendeu? Então assim, são áreas que do governo não pode ser implantado nada. Não pode se fazer uma sala de aula. Então assim o povo vai costurando, né? Vai costurando, traçando um caminho para ver se para sobreviver mesmo, entendeu? Então assim, algumas coisas, né, ela está avançada, né, avança, outras nem tanto, né? Só que assim, né, passa uma imagem, né, que o povo ele é fortalecido, né? Mas não, né, mas ainda tem muita coisa ainda a ser conquistada, a ser almejada pelo povo.
faço o cerimonialista, estou por fim aqui. Quer falar? A André quer fazer a última fala. Queria só me unir aí à provocação de Vinícius, né? E dizer que só acrescentar dois temperos, né, nessa história, que assim, essa fala da separação das marisqueiras, que eu também já ouvi de outras atividades, assim, é uma faca de dois legumes, né? Porque é o mesmo, porque assim, sendo um povo só, entre aspas, né? A pesca artesanal, né? Colocando todos os elementos ali, já tem rolo compressor em cima, se dividir, aí, entendeu? Aí é uma coisa que a gente tem que pensar. Se dividir, sem a divisão, já tem visibilidade, lá, imagina dividindo mais. Não tô aqui, vim para complicar, não vim para explicar. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto, eu tinha pensado nisso ontem e a colega provocou, seu nome? Manuela provocou aqui agora. Isso já é uma coisa que a Rede Mar já vem pensando há um tempo, né? Porque as instituições de fomento que financiam projetos no Brasil, sejam elas empresas ou próprias ONGs, como o Fumbio, por exemplo, elas têm um sarrafo técnico e metodológico altíssimo. Então a Rede Mar conseguiu lá o edital lá, no Amapá, na Petrobras, ganhamos agora a BNDES, mas a gente tem uma equipe multidisciplinar enorme e maluca, porque a gente trabalha 1 ano e meio sem receber, né? Então é assim, mas assim, a gente pode amadurecer isso, tá? Bem, algumas pessoas aí a gente troca figurinha depois, mas a gente pensa nisso também, de ter não uma instituição, mas ter uma rede guarda-chuva. Por exemplo, eu me voluntaria tranquilamente. Na verdade, eu estou fazendo isso com Mata Medonha. A gente tem um compromisso de levantar pipa de Mata Medonha lá e a gente colocar o edital lá, né? Porque merece, é legítimo, né? E Marclete, vamos trocar essa figurinha, mas assim, só a gente não vai dar conta. Teria que ter a UNEB, teria que ter a Federal de Pernambuco e outras, o FRJ, né? A Ana Parente não está aqui, mas o FRJ, enfim. Então fica assim, eu fico à disposição para a gente costurar isso, tá? Finalizando, portanto, mais um painel, este é o painel Povos Tradicionais e Cultura do Mar. Obrigado a André Cavalcante, a William Freitas e também os convidados a Marclete Pinho e também ao Ketsuri Pataxó. 14h30 retornaremos, pois será servido um almoço, abastecimento estomacal. Retornaremos, portanto, logo mais para a sequência dos eventos e a terceira Conferência Oceânica do Brasil.